E aí, galerinha do nono ano, bom dia, como estão? Tudo bom? Ao som do rock para vocês, Legião Urbana, Senhor da Guerra, porque hoje vamos estudar a Primeira Guerra Mundial. Bom, a Primeira Guerra Mundial ela ocorreu entre os anos de 1914 e 1918, certo? Tendo uma durabilidade aí de 4 anos, né? É uma guerra que foi no século XIX e ela ocorreu por quê? Por que ocorreu a Primeira Guerra? A Primeira Guerra Mundial ela está ligada, né, ao imperialismo. Lembra que a gente viu sobre o imperialismo, né, os países europeus, né, segundo a Revolução Industrial, acúmulo de riqueza, daí eles começam a dominar territórios. Um desses territórios foi a África, onde a África ele foi todo dividido, e daí vai ocorrer disputas imperialistas, né? Países europeus vão começar a brigar por domínio de território. Essas disputas imperialistas, né, ela vai causar muito conflito entre esses países europeus e esses conflitos vai acabar dando início aí à Grande Guerra, que ficou conhecida como Primeira Guerra Mundial, certo? Então vamos lá. Rivalidades imperialistas. Nós vamos ter essas rivalidades e nós vamos ver que tiveram países que se aliaram e formaram, né, blocos militares rivais. Vamos ver que teve a formação da Tríplice Aliança, formada pela Alemanha, Império Austro-Húngaro e Itália, e a Tríplice Entente, formada pela Grã-Bretanha, França e Rússia. Vamos entender um pouquinho aí como foi que ocorreu essa formação dessas alianças e também sobre como foram formados esses blocos, né? Por que ocorreu a Primeira Guerra Mundial? Como eu já disse para vocês, né? Havia muitas disputas econômicas entre as grandes potências industrializadas, né? A disputa colonial, chamada de neocolonialismo, essas potências elas disputavam por colônias na África e na Ásia. Então, disputas econômicas, disputa colonial está aí intimamente ligada ao imperialismo e também havia vários conflitos nacionalistas. Em diversas regiões da Europa surgiam movimentos nacionalistas com o objetivo de agrupar, né, pessoas no mesmo estado, pessoas que eram consideradas de mesmas raiz, né? Por exemplo, tinha o conflito da Grande Sérvia querendo juntar os povos eslavos, né? Tinha o pan-germanismo querendo unir o povo alemão, e esses conflitos imperialistas, nacionalistas, aliados, né, vinculado ao interesse econômico, também gerou aí uma certa rivalidade entre os países europeus. Aí vocês veem alguns movimentos nacionalistas, o pan-eslavismo, que era liderado pela Rússia e a Grande Sérvia, o pan-germanismo pela Alemanha e também o revanchismo francês, né? A França ela era rival da Alemanha, porque a Alemanha na Guerra Franco-Prussiana acabou ficando com o território da França chamado de Alsácia-Lorena. Então os franceses tinham essa certa revanche para com os alemães, certo? Daí começa a ter essa rivalidade, domínio de território, né? E houve um período chamado de paz armada, né? Desde o fim do século XIX, né, até 1914, as nações europeias elas se fortaleciam, né? Então elas investiam no poder bélico, era uma verdadeira corrida armamentista, mas, né, ela foi um período que eles corriam, se armavam, produziam arma, né, se reforçando,
Mas durante esse período, até 1914, não houve um conflito, mas era como que eles estavam se preparando para esse conflito. Então, esse período em que eles tinham essa rivalidade e eles começam a produzir armas, né? Todos se preparando para que houvesse esse conflito. Qual foi a causa imediata para dizer assim, bom, iniciou a guerra, né? Foi o assassinato do arquiduque Francisco Ferdinando. Francisco Ferdinando, ele era herdeiro do trono austríaco e ele foi, né, assassinado por um estudante da Bósnia. Então, a Áustria e a Bósnia, elas eram meio que rivais, né? E daí esse estudante acabou matando, né, Francisco Ferdinando em uma viagem dele, né, na cidade de Sarajevo, ficou conhecido como o incidente de Sarajevo, e aí esse assassinato foi o estopim para que iniciasse a Grande Guerra Mundial. Aí tinha aquelas rivalidades, aqueles grupos formados, então não teve como, né? Depois do assassinato, iniciou-se aí em 1914 a Primeira Guerra Mundial. A Primeira Guerra Mundial ela vai ser dividida em duas fases, certo? Nós vamos ter dois tipos de guerra: guerra de movimento e a guerra de trincheira. Guerra de movimento, o nome já diz, né? É aquela guerra em que há movimento, certo? Em 1914 iniciou com a guerra de movimento, na Batalha de Marne, os alemães, eles vão invadir a França e tentam dominar a França. Quando chega na França, eles abrem trincheiras, né? E daí vem a segunda fase, que é a guerra de trincheiras, certo? Vou aqui para vocês entenderem um pouquinho o que é essa trincheira. São valas cavadas na terra, onde fica, certo? Vocês veem aqui os soldados de um lado, ficam soldados do outro. Daqui é uma guerra mais estática, mais parada, um fica atingindo o outro, certo? Aqui vocês veem de baixo para cima, né, as trincheiras, armamentos que eram utilizados, né, grandes acontecimentos que tiveram na Primeira Guerra Mundial, né, no ano de 1917. A Rússia sai da guerra. Porque a Rússia sai da guerra? Nós vamos estudar a Revolução Russa, então a Rússia vai passar por um momento de crise, ela vai passar por um momento de mudança e ela não tem como se manter da guerra. Então, em 1917, ela sai dessa guerra, assinando aí um tratado de Brest-Litovsk, que inclusive impôs duras condições para que ela pudesse sair, ser retirada desse conflito. E também no ano de 1917, os Estados Unidos ele entra na guerra, ele começa a investir na guerra, né? Na verdade, quem se deu muito bem com a Primeira Guerra Mundial foi os Estados Unidos, né? Os Estados Unidos ele entra no bloco dos aliados, aí com a Inglaterra e a França, certo? Participação do Brasil. O Brasil, né? Ele vai ter uma participação, uma pequena participação aí na Primeira Guerra Mundial, certo? Navios brasileiros eles foram atacados, submarino alemão, e daí Venceslau Braz, que era o presidente do Brasil, rompeu as relações com Berlim e revogou a neutralidade no ano de 1917. Até o momento o Brasil ele era neutro, né? Não estava do lado de ninguém. E no dia 25 de outubro, quando recebeu a notícia do afundamento do navio Macau, o Brasil declarou guerra à Alemanha e enviou auxílio à esquadra inglesa, certo? Né? Foi mais auxílio médico. Bom, fim da guerra. Quando os Estados Unidos entram na guerra, há um desdobramento e a guerra ela acaba tomando um outro rumo. Então foi muito decisiva aí a entrada dos Estados Unidos, certo? Qual foi o uso da tecnologia bélica que teve na Primeira Guerra Mundial? A Primeira Guerra Mundial vai ser a primeira vez que vai ser utilizado aviões, né?
canhões, tanques e gases venenosos, né? Então a gente vai ter um aumento do número de mortos. Nós vamos ter aí de 9,2 milhões de mortos, 20 milhões de mutilados e milhares de órfãos e refugiados. No final da guerra foi assinado o Tratado de Versalhes. Esse Tratado de Versalhes ele deu duras sanções à Alemanha. A Alemanha foi obrigada a devolver territórios, ceder colônias aos vencedores, pagar indenização bilionária e também teve restrições ao tamanho de exército e da posse de certos armamentos. Então, a Alemanha foi quem acabou sendo punida, né, e culpada por essa Primeira Guerra Mundial. Por isso que foi imposta essas sanções aí para a Alemanha, né? No final da Primeira Guerra Mundial, a gente vai ter um novo mapa político. A Europa ela vai ter um novo desenho, certo? Vai ser reorganizada aí as fronteiras europeias. Vocês veem aí um mapa da Europa antes da guerra e um mapa da Europa depois da guerra. Vejam que o Império Austro-Húngaro ele foi desmembrado, né? Virou a Tchecoslováquia, Áustria, Hungria, certo? A Iugoslávia também, né? Que era onde tinha a Sérvia, a Bósnia, né? Então vejam que houve uma mudança, né? Também uma consequência da guerra, houve uma mudança no mapa geopolítico, né?